Olá, você está no canal Essência Way e esse é mais um toque essencial do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier com Emmanuel. Esse livro traz capítulos que trazem muito das virtudes e da moral. Então, eu peço hoje para você escutar esse trechinho que eu vou ler do livro e ficar até o final do vídeo para ouvir os comentários. Talvez eles te transformem em algum modo. O modo como você vai pensar. E se não for para você, não tem problema. Você pode compartilhar com aquele seu amigo, pode dar like nesse vídeo para que outras pessoas possam ter contato. E pode contribuir para que esse canal, que passa a energia da luz e somente da luz, continue. Ok? Vamos lá? Hoje o capítulo é Mãos Limpas. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo São Paulo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou a Paulo a limpeza de suas mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentava-se entre os elevados encargos públicos. Detivera dominadoras situações. E, no entanto, para o Todo-Poderoso, para que se utilizasse de suas mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes. Junto à humanidade, tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Muito profundo esse capítulo sobre São Paulo e tantos outros seres que reencarnaram como humanos aqui na Terra e que devemos perceber o exemplo, né? Todo mundo que quer ajudar o próximo, que até tem uma mediunidade e não precisa ser espírita, ok? A mediunidade é inerente a todas as religiões. A sensibilidade, a conexão com o Pai Maior, todo mundo tem a capacidade, até os animais, de sentirem Deus, os santos, os apóstolos, os espíritos da luz e até os não da luz, né? Você sabe disso. Só que para você operar com suas mãos para ajudar ao próximo, é muito necessário que você tenha a humildade, a fé, a conexão, um trabalho interno de reforma íntima, de autoconhecimento. Isso passa pela psicologia. Hoje temos grandes técnicas como psicologia, não só de Jung, de Freud, outras linhas. Temos constelação familiar, temos regressão, temos hipnose, temos tantas técnicas novas que fazem com que o ser humano se autoconheça. A meditação, né? Que faz a gente se conhecer mais e mais. Mas tenhamos em mente que se estamos, né, desejando ajudar o próximo com aquilo que recebemos e que devemos
canalizar da melhor maneira, né? Para que o próximo receba as nossas melhores energias. Afinal, estamos na carne, sobre milhares de influências de todas as densidades, boas, ruins, mais pesadas, mais leves. É preciso que a gente tenha experiência. Paulo, qual é o exemplo dele? São Paulo, né? A cidade onde eu nasci, tem o nome desse grande apóstolo, esse grande ser espiritual. Eu encaro Paulo como Paulo, um espírito, que hoje já evoluiu, que eu acredito que seja mestre Hilarion, e que chegou até lá com muita experiência, passando sim por outras religiões, passando sim por altos escalões de riqueza, passando sim por cargos de poder e convivendo com pessoas de extremo poder, passando pelos sentimentos humanos, do preconceito, da ambição, né? Ele viveu tudo isso como humano e como ser espiritual em um processo evolutivo que todos nós aqui passamos. Todos nós passamos por situações que nos engrandecem, mesmo as situações consideradas erradas ou consideradas equivocadas, não virtuosas. Muitas pessoas, hoje em dia, precisam beber, ficarem bêbados para não beberem mais. Né? Por quê? Porque sentem o quanto é negativo e o quanto se transforma, o quanto podem atrair energias negativas e realizarem ações que não condizem com aquilo que eles acreditam. Muitas pessoas têm que brigar, têm que derrubar o outro para mais na frente serem derrubados e perceberem que não é assim que funciona uma terra regenerada. Paulo foi o ser espiritual que permeou a vida e o mundo, dando o seu exemplo, como nós que vivemos todos os dias experiências válidas e não válidas, mas em todas aprendemos. E com o objetivo único de ter as mãos cada vez mais limpas para podermos ajudar quem precisa estar ao nosso lado. Se você é médium, você sabe o que é certo e o que é errado. O que é algo que é uma sua carência emocional, que faz você agir em determinados momentos somente pelo seu ego ou pelo seu medo de chegar lá. Através do seu trabalho, através dos seus estudos. Se você confia em Deus, se você tem fé, se você acredita principalmente em você, você sabe que você vai chegar lá sem permear o auxílio com as mãos cheias de fuligem. Tem as mãos limpas. Paulo trabalhou até a fase idosa em seu tear. Ele não cobrou para curar as pessoas através da imposição de mãos. Ele não parou de falar porque o outro o xingava ou acreditava que ele estava completamente louco. Ele continuou agindo e trabalhando segundo o seu coração, a sua alma e também através de um processo muito grande de aproximação de espíritos da luz que o auxiliaram em todos os seus caminhos. Não foi só a partir de Damasco. Ele nasceu para ser Paulo. Paulo que hoje é capaz de ser lido e admirado, mas que como homem deu a cara para bater e se superou. E cabe a você se superar na sua fé. Qual exemplo você vai dar para o mundo? Qual exemplo você vai deixar nessa terra de provas e expiações, já que você é um trabalhador da última hora? Você quer deixar o exemplo do quê? Você quer ser lembrado por quê? Simplesmente seja lembrado por ter as mãos limpas, por ter vivido, por ter
tentado, por ter meditado e se conectado com o Pai Maior, na certeza que sim, estamos na carne, podemos errar, mas que a nossa intenção primordial sempre foi ajudar, segundo aquilo que bate no nosso coração, da luz maior. Fazer o bem é difícil. É mais difícil do que fazer o mal. Muita gente faz o bem e é criticado. É criticado até porque está dando para pobres que se acostumam com a ajuda. Se é um caso de doação de cestas básicas, vamos dar um exemplo disso, que não estimula as pessoas a trabalharem. Tem gente que discorda de um argumento, de um discurso, de uma palestra. Mas pare para pensar, ao invés de julgar, e até de julgar esse vídeo aqui, o quanto cada palavra é subjetiva. E ela pode ser interpretada de um jeito ou do outro. Se quem está passando a mensagem, está passando essa mensagem com amor, com verdade, se você sente isso, você não precisa acreditar no que está sendo dito. Você sente. Se quando as mãos forem impostas para um doente, por uma pessoa em dificuldade emocional, psicológica, moral, através de um tratamento espiritual ou através de um abraço que você pode dar em uma pessoa, você vai fazer um gesto. Mas a verdadeira luz do bem só é uma luz do bem se o outro reconhecer como luz do bem, se ele sentir. Só que através da opinião do outro, muitos param ou muitos começam a entrar em conflitos e não continuam o seu processo. Para chegar a ter as mãos limpas de Paulo, de Jesus, de Estevão, de Pedro, de Dr. Bezerra de Menezes, de Maria Madalena, de Santa Rita de Cássia, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Sheila e de tantos outros seres tão iluminados, é preciso viver serena, em conexão e acreditando principalmente naquilo que é a verdade do nosso coração. Então, que nós tenhamos todos a consciência de que não são só os grandes espíritos que têm as mãos limpas. Você pode ter as mãos limpas agora. Comece o seu processo, não perca tempo. Trabalhe sempre e deixe a caridade correr paralela nessa via maior da vida vivida, sem nada de arrependimentos e exercendo o que é melhor para todos nós, que é a luz de Jesus na Terra. Mundo de expiações e de provas hoje e terra regenerada. Daqui a pouquinho. Vem comigo, no caminho eu te explico. Se você gostou desse vídeo, se você sentiu que ele é válido, já sabe, continua assistindo o canal, dá um like, um comentário e vamos para o próximo vídeo com mais livros e mais palestras e mais do que a gente acredita, que é a transmissão da luz no bem e não viver a vida tentando cada dia mais lavar as nossas mãos para que elas estejam prontas e aptas para ajudar sempre. Fiquem com Deus. Essential Way, travel inside of you.